A modificação de Dijian, ela é a técnica lateral oblíqua de mandíbula para corpo e a lateral oblíqua de mandíbula para ângulo e ramo, mas agora o paciente com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal e o receptor de imagem também perpendicular a esse plano horizontal. Para compensar esse posicionamento do paciente que não vai estar mais inclinado 30 graus em relação ao plano horizontal, o plano sagital mediano vai estar 90 graus com o plano horizontal, a angulação vertical do aparelho será menos 30 graus. Antes era 0 graus e agora será menos 30 graus, para compensar a não inclinação desse plano sagital mediano. Essa técnica é importante para pacientes politraumatizados, que têm suspeita de lesões cervicais, ou paciente que por qualquer motivo não possa inclinar a cabeça. Vamos agora relembrar sobre a teleradiografia lateral cefalométrica. A radiografia lateral cefalométrica, ela é uma radiografia padronizada, por isso ela é uma radiografia reprodutível. E por ela ser padronizada e reprodutível, ela é bastante importante para a ortodontia, para o estudo do crescimento e desenvolvimento craniofacial, para o estudo das relações geométricas dentofaciais, para análise funcional e determinação do tipo facial e também a observação do espaço nasofaríngeo, já que ela é uma técnica lateral. Então, vamos observar bem esse espaço nasofaríngeo. Como ela é padronizada, podemos realizar essas radiografias em tipos diferentes. Fazer uma radiografia hoje, daqui a um ano fazer uma nova radiografia, que o posicionamento do paciente vai ser o mesmo, porque nela vamos ter alguns dispositivos que vai padronizar, vai deixar o paciente na mesma posição, fazendo hoje ou daqui a um ano. E essa radiografia, então, vai ser a mesma. Por isso, podemos comparar o crescimento do paciente, avaliar um tratamento ortodôntico. Então, é bastante importante para a ortodontia. A distância focal, como é uma técnica padronizada, essa distância focal também é padronizada. É de 1,52 metros. Essa distância focal, geralmente, agora nos aparelhos mais modernos, ela já é fixa, já é 1,52 metros, você não precisa ajustar, já vem no aparelho. Em relação à posição do paciente, o paciente é bastante importante ter em mente essa posição do paciente, pois ela é padronizada e ela deve ser sempre executada da melhor maneira. A posição deve ser ereta. O paciente deve estar em máxima intercuspidação. Os lábios devem estar selados, mas com ausência de esforço muscular. Por exemplo, o paciente tem uma mordida aberta anterior. Então, você não pode pedir para ele selar os lábios, porque ele vai existir um esforço muscular para ele selar esses lábios. Então, selar os lábios. Se não conseguir, se tiver uma mordida aberta anterior, ficar em posição de repouso, os lábios em posição de repouso. E o mais importante para padronizar essa radiografia é o cefalostato. O cefalostato, ele tem as olivas, que ela é colocada no meato acústico externo do paciente, introduzida em cada lado do paciente, em cada lado do meato acústico do paciente, para permitir que o paciente não se movimente, deixar o paciente na posição correta, e para executar a radiografia com o mesmo posicionamento do paciente, nesta mesma posição e em épocas diferentes. Portanto, como tem uma distância focal, 1,52 metros, como tem também o cefalostato, que tem as olivas, e tem o apoio no násio, essa técnica
ela é bem padronizada e se eu fizer hoje, fizer daqui a um ano, a gente vai ter o mesmo posicionamento dos pacientes devido a esses dispositivos. As olivas. O paciente deve estar, o plano sagital mediano, paralelo ao plano do receptor de imagem. E o plano de Frankfurt, que a gente viu que é do tragus ao forame o meato acústico externo, ou tragus, no paciente, ao forame infraorbitário, paralelo ao plano horizontal. E o feixe incide nas olivas, mas nos aparelhos modernos já vamos ter, a gente ajusta no computador e ele vai para a posição correta, não precisando ajustar esse ponto de incidência. Na lateral cefalométrica, é importante a gente ter esse contorno do tecido mole do paciente para produzir o traçado cefalométrico e realizar aquelas análises cefalométricas para os ortodontistas, para observar o crescimento do paciente, se o paciente tem maior tendência de crescimento da maxila ou maior tendência de crescimento na mandíbula. Para isso, nos equipamentos anteriores, era preciso colocar um filtro de cobre ou um filtro de alumínio, mas hoje em dia ele já vem num receptor de imagem do aparelho. Então, é só posicionar o paciente lá no cefalostato, a distância focal já está correta, porque já vem com o aparelho, e não precisa se preocupar em aparecer o tecido mole do paciente, pois no sensor já tem um dispositivo que na imagem digital já aparece o tecido mole do paciente. Aqui, então, é o resultado é uma radiografia lateral cefalométrica. Então, vamos ter uma vista lateral desse paciente. E vamos revisar algumas estruturas. A célula túrcica, o seio esfenoidal, o seio maxilar e o seio frontal. É muito importante saber essas estruturas para futuramente, quando for preciso fazer um traçado cefalométrico, é preciso saber os pontos cefalométricos onde vão estar. E esses pontos estão relacionados com a anatomia do paciente, com a anatomia radiográfica da radiografia lateral cefalométrica. Então, temos aqui o seio maxilar, o seio frontal, a fissura pterigomaxilar, a órbita, o contorno orbitário, a parede da órbita. Como nenhum paciente é simétrico, geralmente vamos ver o contorno da órbita direita e o contorno da órbita esquerda. Vamos ver também o processo coronoide, a cabeça da mandíbula, o ramo mandibular, o ângulo da mandíbula. O palato mole, a orofaringe, a nasofaringe. O dente do áxis, que é a segunda vértebra cervical, o áxis. E o osso hioide. Também vamos ver o osso nasal. E o processo zigomático da maxila. Então, tem bastantes estruturas que a gente, se precisar futuramente, for fazer uma especialização de ortodontia ou de radiologia, vamos ter que saber bem direitinho essas estruturas para marcar os pontos cefalométricos e, em seguida, realizar o traçado cefalométrico. Aqui já é a radiografia com um traçado cefalométrico. Também temos a PA cefalométrica, que tem uma incidência postero-anterior. Então, os raios-x vão vir de posterior para anterior. Ela serve bastante para verificar a simetria, se o paciente tem alguma assimetria, e visualização dos seios frontais e etmoidais. Nessa radiografia, vamos ter, para a realização dela, vamos ter o ápice nasal no receptor, é um apoio naso. Então, o ápice nasal, ele vai encostar no receptor. O plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal
E a linha de referência que vamos utilizar é também o plano de Frankfurt. Então, o plano de Frankfurt a gente vai usar tanto para a técnica lateral cefalométrica como a técnica frontal cefalométrica. Esse plano de Frankfurt deve estar, que liga o meato acústico externo ao forame infraorbitário, ou no tecido mole do paciente do tragus à região do forame infraorbitário. Ele deve estar, então, paralelo ao plano horizontal. Então, lembrando, a PA cefalométrica tem um apoio naso, e este é o resultado de uma PA cefalométrica. Vamos ter a visão do paciente, como se ele estivesse de frente, e podemos observar se existe uma assimetria, se o lado direito é maior do que o lado esquerdo. Vamos observar também os seios frontais, bem nítidos, as células etimoidais. Aqui o paciente posicionado, apoio naso. PA cefalométrica, apoio naso.